Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui retomando as lives do Projeto Constelar com meu querido parceiro Bruno Borges Queiroz, que logo mais estará entrando aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é esse olhar sistêmico, como ele transformou a nossa vida, o que ele não é, e enfim, contar um pouquinho para vocês, tirar dúvidas, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida. Deixa eu ver aqui que acho que o Bruno já chegou. Vamos ver, deve estar entrando. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Ei, Bruno! Olá, tudo bom? Boa noite. Saudade, parça! Também, né? Quanto tempo, né? Nossa, muito, tempo Sim, demais. sim, muito bom Mas estar tempo de volta. necessário, né? Tempo Sim, necessário, eu acho. Cada dia mais eu vejo a importância das pausas. sim. É importante dar tempo ao tempo e respeitar o próprio tempo, né? O nosso tempo, que é só nosso. Sim. Muito A bom. gente às vezes fica se cobrando de fazer tantas coisas, de estar em tantos lugares, de saber de tudo que está se passando, de fazer todos os cursos, de estar produzindo, produzindo, produzindo. E cada vez mais eu sinto, eu sinto e consigo colocar em prática essa pausa que a minha alma pede e que não é fácil, porque você vai ter que dizer não para muitas coisas, né? Então, Sim, dar uma pausa nos atendimentos, dar uma pausa em vários acontecimentos e falar, não, agora eu preciso de silêncio, de tranquilidade, né? sim, e foi bom, né? Respeitar esse tempo e o que as férias, ou para quem teve férias, para quem não teve, enfim, esse intervalo nos ensinou, né? O que pudemos aprender, e aí já entrando no nosso tema, né, o olhar sistêmico, o que isso contribui, né, nesses intervalos, nessas pausas, nessa percepção, né, essa Sim, virada de ano, em que existia uma certa projeção de que as coisas estariam diferentes e talvez não estejam conforme o esperado, né, há um ano atrás, as projeções com que se realizou de as fato. expectativas, as Sim, frustrações, né? Que difícil sim, lidar com tudo isso, né? sim. Você me ouve bem, Bruno? A Mira Eu te disse que ouço o bem. vídeo tá sem É, som. talvez Gente, sinaliza se é, vocês estão nos ouvindo, que eu acredito que esteja ok. Eu estou ouvindo o Bruno. também te ouço bem. Mas eu queria, Bruno, introduzir o tema, né, para quem está chegando Uhum. aí, e dizendo, a primeira coisa que eu acho importante é olhar sistêmico e constelações familiares são duas coisas distintas que se complementam, mas são Exato. distintas. E muitas pessoas confundem tudo e às vezes ficam dúvidas. Então, eu queria até deixar aqui aberto para Uhum. todo mundo que quiser fazer perguntas. Aí, quando a gente puder, a gente vai respondendo. Sim, Mas queria pontuar, começar pontuando isso e te passo a palavra para você trazer também o seu olhar. Mas para mim é muito claro que o olhar sistêmico é uma filosofia de vida, é uma forma de encarar a vida, de se posicionar nos relacionamentos, de se posicionar diante de tudo que a vida traz para mim, para os outros. E, e é de alguma forma é um olhar que expande e que responde muitas das grandes questões que eu, pelo menos, me fazia a respeito de tudo, né? Por que é sim, assim? Por que não é assado? Por que está funcionando assim? Enfim, então responde grandes questões. Isso é a teoria, é a base. E aí as constelações familiares são a vivência, a parte onde eu vou, de alguma forma, acessar aquilo que a minha ancestralidade traz, que vive em mim, que vive no meu sim, corpo, que vive na minha, junto com a minha alma, que vive através de mim, de uma forma energética bem diferente, uma forma de acessar isso totalmente fora do comum,
mas os dois são coisas distintas. Eu queria te ouvir também, falando um pouquinho sobre isso, para que a gente já comece esclarecendo para quem nos ouve. Sim, como eu percebo, eu vejo o olhar sistêmico como algo mais amplo e que abarca e inclui a constelação familiar. O olhar sistêmico, como você trouxe uma filosofia, é uma consciência, um olhar. É eu ter consciência de algo, daquilo, como, né, podemos trazer aí as leis do amor do Bert Hellinger, pertencimento, ordem de chegada e a troca equilibrada. É eu ter a consciência como se dá essas interações e o não respeito, o não atendimento, ou a não observância dessas leis, os efeitos que isso traz. Então, o olhar sistêmico é isso. A constelação é a vivência, como você bem trouxe, é eu me abrir para algo que talvez individualmente sozinho eu não consiga ter a consciência. Dá para acessar? Não sei. Tem questões que eu acho que somente através dessa vivência, que pode ser individual, ela pode ser em grupo, pode-se tomar consciência de algo. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou envolvido numa situação, é difícil ter um olhar sem influência ou sem tomar um partido. Quem está de fora consegue, às vezes, ter aquela visão um pouco mais ampla ou menos influenciada, menos distorcida, menos, de alguma forma, viciada, vamos dizer assim. E eu vejo como uma complementação, né? O olhar sistêmico ele se aplica a muitas formas. A gente tem através da constelação que é a vivência a gente fez, né? O treinamento, a formação em pedagogia sistêmica. Então, como isso se aplica no ensino, nas escolas, nas instituições. Nós fizemos o treinamento com o professor Renato Chambertati. A gente viu isso como se aplica também nas empresas, nas organizações, na saúde. É algo muito mais amplo. E a constelação, ela Sim. é a prática. Né? A ferramenta, né? É uma ferramenta. Aqui não é todo mundo que gosta de dizer ferramenta, técnica, isso, mas não deixa de ser, né, uma Sim. possibilidade, um convite, uma oportunidade. Sim. E acho importante dizer e pontuar aqui que mesmo aqueles que não se interessam por essa vivência ou que talvez tenham algum receio ou alguma, enfim, alguma questão, podem sim se beneficiar muito com esse olhar sistêmico. Pelo menos eu sinto que o grande presente desse caminho para a minha vida foi obter respostas e uma forma de enxergar o mecanismo da vida, o funcionamento das relações, dos encontros e de tudo isso, de uma forma que me trouxe muita paz. E aí, entrando já, né, no assunto, e o que Uhum. que é, e o que isso traz, né? Então, quais são essas grandes questões? Então, eu realmente antes me perguntava muito, assim, por que comigo? Essa frase era uma constante para mim. Ai, por Uhum. que isso está acontecendo comigo? Por que que nesse relacionamento está assim? Por que que eu estou repetindo esse comportamento que eu não gosto? Esse comportamento que eu já sei que não faz bem, esse comportamento que eu luto tanto tempo para me livrar e continuo fazendo. Quer dizer, então eu ficava nessa roda viva de frustração comigo mesma, de descrença total de mudança, porque eu dizia, é impossível mudar, fazendo, né, terapia, fazendo tudo aquilo que era possível, né, estudando várias coisas e não conseguia de jeito nenhum mudar. Então, para mim, né, respondendo a pergunta da nossa live, o que que o olhar Sim. sistêmico mudou na sua vida? Olha, me trouxe uma calma e uma paz e a certeza de que é possível a mudança. Começo por aí, porque eu não tinha certeza se era possível a mudança. E depois, tira um peso de mim de entender que, sim, eu sou responsável pelas minhas ações, claro, isso eu sempre Uhum. fui, eu nunca gostei muito desse papel de me vitimizar e de ficar sofrimento e tudo, mas que existem coisas que eu herdei, e não só dos meus pais, mas que eu herdei do meu sistema. E quando eu comecei a compreender isso, foi assim, ah, que bom, agora eu entendo, agora eu posso fazer diferente, né? É.
E você, Para me mim, conta um pouco. também foi interessante porque, através do olhar sistêmico, eu pude decifrar e compreender situações da minha vida, coisas do passado que eu vivenciei, as minhas posturas, alguns conflitos que eu tinha comigo e com as pessoas, seja da minha família, seja com colegas, seja com o mundo, né, com a vida. E muitas dessas coisas eu não entendia. Eu não sabia por que isso acontecia. Algumas eu era mais fácil eu culpar, então eu buscava culpados, eu olhava para o externo, eu julgava, então eu não entendia que eu tinha participação nisso. E ter que olhar para a minha parte, para a minha decisão, muitas vezes, de não querer sair de um determinado lugar por ser conveniente, por ter alguma vantagem, quando eu tive que me confrontar e me expor a isso, dizer, eu também tenho a minha parte, eu também contribuí para que isso acontecesse ou para que aquilo não acontecesse. Isso para mim foi, foi o clique, que muitas vezes eu não entendia. E quando me falaram sobre constelação, eu fiquei muito desconfiado, né? Ah, mas como assim? Isso funciona, não funciona? É mágica, né? É algo assim do outro mundo? Não, é mais simples do que parece, mas é profundo a ponto de eu entrar em contato com aquilo que atua em mim. E a partir dessa Sim. consciência, eu começar a perceber os meus movimentos, os meus gatilhos, como você falou, aquilo que eu herdei, aquilo que eu persisto e sigo repetindo do meu sistema. Quando eu começo a ver, puxa, aquilo que quando eu era criança eu julgava talvez no meu pai ou na minha mãe, e hoje eu me vejo fazendo igual. Aquilo que eu rejeitava lá Isso. atrás, hoje eu faço e faço com gosto, assim, como uma forma de honrar, agora com consciência. Antes eu fazia sem consciência, então eu queria, né, eu não conseguia ver o que estava por trás. E é o amor, né? É aquele amor, como disse o professor Renato, consciente, em processo de purificação, porque eu entendo que a purificação é constante, né? Constantemente eu estou purificando, eu estou acessando novas camadas, novas possibilidades, né? Novos Sim, sentimentos. sim. E eu acho que o mais bonito de tudo isso, e assim, o mais confortável e pacificador desse olhar, é que, como a gente falou aqui, né, existem as duas situações. Situações na vida onde a gente se vitimiza e fica no sofrimento, e fica com pena da gente mesmo, e fica ali, de alguma forma, achando que o mundo inteiro é injusto, e a vida é injusta, e todo mundo é injusto, e enfim. Existe o outro paralelo que muitas vezes aí a gente se descobre nisso, a gente começa a ter raiva da gente mesmo. E aí a gente reclama, a gente se pune, a gente fala, meu Deus, eu não consigo sair disso, e eu mesma passo a ser a minha carrasca, né? Então a gente fica Uhum. oscilando nisso. E Fica, né? aí a gente não sai, né? E eu achei que a beleza desse caminho, que talvez veio uma metáfora agora, que assim, foi um Uhum. caminho que me possibilitou um encontro comigo mesmo, mas um encontro tão mais amoroso, porque, claro, existem muitos encontros comigo mesma, né? Claro, existem, através da espiritualidade, através da terapia, através de tantos caminhos que eu encontro comigo mesma, mas nesse eu senti que foi um caminho que, ao mesmo tempo que me confrontou com muitas coisas minhas, então, de arrogâncias, de lugares onde eu me reconheci totalmente egoísta, Uhum. enfim, várias questões difíceis da gente olhar, mas ao mesmo tempo trazendo um manto do acolhimento muito grande. Então, para mim, esse é o diferencial, porque ao mesmo tempo que eu olho, tomo responsabilidade, encaro, sim, eu faço isso, eu admito, isso é uma responsabilidade minha. Eu também aprendo a não me condenar por isso e não ficar presa nessa autocrítica. Eu Uhum. aprendo a me abraçar mesmo. Então, para mim, esse diferencial foi enorme. Isso que você trouxe é muito interessante, porque de alguma forma me humanizou, né? Seja a arrogância, o orgulho, a prepotência e tantas outras características que eu tenho, me trouxe a consciência do para que eu tinha determinadas posturas, mas me humanizou a ponto de eu perceber
as minhas falhas, a minha humanidade, o meu desejar o bem e desejar o mal, o meu fazer o bem e fazer o mal, sabendo que bem e mal são perspectivas, quando a gente pode ampliar de uma forma maior o certo e errado, principalmente, e aí eu vou trazer também para a minha experiência de vida, o quanto a questão religiosa influenciou em muitas das minhas atitudes, em muitos dos meus preconceitos e dos meus julgamentos. E quando eu pude ter uma consciência um pouco mais ampliada, eu compreendi o que tudo aquilo representava. Mas principalmente, como você disse, Gi, eu pude olhar para mim, para minha humanidade e ver que eu sou humano como qualquer outra pessoa. Não sou especial, como eu já achei em algum momento que eu pudesse ser. E assim, não é o ser especial no sentido de somos todos iguais. Eu sei que esse termo pode ser um pouco clichê, a gente precisaria talvez até ampliar um pouco mais essa frase, mas é isso, todos com o pé no chão, né? Nenhum voando, né? Todos humanos com as necessidades, com os desejos, com as vontades, com as limitações, Sim, humanos. humanos. Humanos, imperfeitos, buscando um caminho, né? Todos Sim, nós estamos nisso. E eu acho que nesse momento, né? Como você começou aí falando das frustrações, dessa pandemia, que não acaba, né? Uma pandemia que nos coloca numa posição muito intensa, né? Isolados, pensativos, reflexivos, porque é inevitável, né? É inevitável a sim, gente ter que revisitar um monte de questões nessa pandemia. E hoje eu vejo, assim, eu fico imaginando como teria sido essa pandemia se eu não conhecesse esse olhar sistêmico, né? E eu sei que a primeira coisa seria isso, por que comigo? E ficar, às vezes, sofrendo, por estar angustiada, porque não é fácil, assim. Confesso que nos últimos tempos aí, nessa nova uhum, onda, me deu um desânimo. Eu dizia, nossa, que difícil, quando isso vai acabar, né? Veio aquela coisa, porque não é que não vem, nós somos humanos, sim, vem. Mas aí você lida com isso de uma outra forma. Você fala, ok, sente, se quiser chorar, chora, vivencia isso, mas agora respira, se abre, se entrega, entende que tudo isso vem para transformar, tudo isso vem para ensinar e pega o que vem para você, o que que veio te uhum, ensinar, né? Então, para mim, assim, e eu falei isso outro dia para o professor Renato Chambertati. Eu falei, nossa, eu preciso agradecer uhum, assim a sua presença na minha vida, porque essa pandemia, sem ter esse olhar sistêmico, é, esse caminho que você me apresentou, teria sido muito mais difícil, muito mais. Assim, acho que muitas pessoas podem, né, testemunhar isso, muitos relacionamentos que terminaram, muitos lutos profundos e talvez assim muito mais intensos. Eu tenho acompanhado alguns e, enfim, são muitas questões, né? Mas eu sinto é. que a calma e a tranquilidade que esse olhar traz me ajudou muito. O que contribuiu também comigo é a questão de que eu passei a contestar menos algumas coisas e a constatar mais, né? Então, assim, é não entrar, lógico, não é que eu não questione o que acontece, mas de uma outra perspectiva, não buscando culpados ou, ou julgando ou buscando quem o erro, né? Quem errou, quem fez isso, quem é o culpado e precisa punir, precisa fazer. Não, olhando para minha parte, tá? O que isso me afeta? O que isso toca em mim? O que isso mexe comigo? O que eu tenho para aprender? Né? Eu falei uma vez em uma das lives que eu vejo nós facilitadores de constelação como carteiros. Né? A gente leva uma mensagem de alguma forma. E nesse momento de pandemia, que é de alguma forma democrática, porque todos nós estamos expostos
qual a mensagem que cada um de nós recebe nesse movimento e qual o movimento a ser feito de reclusão, de introspecção, de conexão, às vezes de expansão, de liberação. Cada pessoa no seu movimento. E eu pude vivenciar, né, no comecinho do mês. Eu tive a Covid, né? Positivei Covid e tive que ficar alguns dias em casa. Isso para mim foi desafiador, ficar em casa e não poder sair. Qual foi o meu aprendizado? Até pensando depois, puxa, parece que eu não fiz nada. O dia parecia que passava e eu não tinha feito absolutamente nada. Mas se você perguntar para, de alguma forma, as pessoas que me acompanharam, com quem eu conversei, ainda que remotamente, elas dirão, não, você fez isso, você fez aquilo. Mas o principal foi entrar em contato comigo, aprender a me aquietar, a ficar quieto, a sentir, a não fugir do sentimento, da sensação, ou mesmo da frustração de repente estar sol lá fora, todas as pessoas podendo, né, na liberdade de ir e vir, e eu dentro de casa tendo que respeitar a quarentena, respeitar esse meu movimento de preservar, né, as demais pessoas com quem eu convivo e de me preservar. Isso foi um aprendizado muito grande, foi muito importante vivenciar. Entre outras experiências, né, que tenho aprendido ao longo desses últimos 2 anos, principalmente. E é algo que algumas pessoas no futuro vão ler sobre isso. Tudo isso que a gente está vivenciando estarão, eu diria, não sei se posso dizer livros de história, né? Não sei como é que vai ser no futuro, se serão livros, mas em publicações do futuro, né? Assim como a gente lê sobre guerras, sobre os acontecimentos no passado, ali a gente está lendo algo. Hoje a gente vivencia algo que está marcando a história, né, da humanidade, de alguma forma. Sim, com certeza. E começar a olhar também, eu acho que essa pandemia, né, trouxe as diferenças à tona, né? Então, como algumas pessoas lidaram, né? Como outras, o que cada um, quais as crenças de cada um, né? Porque eu acho que foi um choque, né? Algumas pessoas que tomam algumas posturas, outras tomam outras, e como na política também, a gente já tem visto isso, né? Esses embates. E eu acho que isso você trouxe um ponto muito interessante. Eu acho que o meu olhar também para esses embates, ele ficou muito mais amoroso. Não é Uhum. que eu não sinta, tem coisas que te incomodam. Você diz, nossa, mas isso aqui mexeu comigo, né? Humanos. Ou porque é injusto, Sim. você considera injusto, ou porque você considera errado. Mas aí na mesma hora me vem, bem, mas o certo e o errado, eles vêm da nossa consciência pessoal, ou seja, eles são de cada um, né? Então, como eu posso ampliar, como eu posso olhar para o outro e entender que ele também está sendo fiel ao sistema dele e à consciência dele. E isso me ajudou Isso. muito, porque às vezes você tem família, né, que pensa diferente, você tem um membro da sua família que vota diferente, quer dizer, todas essas questões, né, como amar, conviver e respeitar pessoas que têm talvez pensamentos total opostos, né? É. Então, isso é um desafio, mas eu acho que o olhar sistêmico traz essa questão de uma forma muito interessante, né? Sabendo que cada um serve a muitas questões que estão lá atrás do nosso sistema e que muitas vezes eu estou reproduzindo sem saber, uma lealdade sistêmica que a gente fala muito aqui, né? E eu fico realmente cego nessa minha defesa, né? Uhum. Então, como lidar com isso é diferente quando a gente realmente entende toda essa dinâmica. Algo que contribuiu, que até, acho que se não me engano foi hoje que eu fiz a publicação, é sobre as referências. Então, assim como você trouxe, né, Gi, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, de fato eu vivenciei, eu herdei. Então, assim, é algo que é cultural, é algo que foi ensinado dentro da minha casa, em que meus familiares passaram, vivenciaram. Talvez seja alguma paixão no sentido mais amplo da palavra, né? Uma influência, uma interferência.
Então, quais as referências para eu ter determinadas posturas, de eu ser, de eu conseguir reconhecer, de eu não conseguir reconhecer, de eu negar. Então, tudo isso, essas construções que cada um de nós tem, o olhar sistêmico, ele me ajudou a olhar por diferentes pontos de vista. E aqui eu vou trazer a frase do Leonardo Boff, que diz, né, A sua frase favorita. todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso me ajudou muito a entender. Às vezes eu vejo atitudes e posturas que para mim são absurdas, né, do ponto de vista das minhas construções e crenças, que eu não faria, jamais pensaria ou ousaria fazer igual, mas aí eu recuo, eu dou um passo atrás e tento compreender. Não é que eu estou justificando, passando a mão, nada disso, mas eu me descolo daquela paixão, daquela inflamação de querer basicamente aniquilar o outro, né? Acabar Sim, com aquilo porque eu não aceito, porque eu não concordo, porque me faz mal. Eu dou um passo atrás e vejo, opa, o que que isso está mexendo comigo, né? sim. Isso foi muito importante. Bruno, tem uma pergunta da Natália, Natália Morbi, ela diz, como Sim, ter essa visão sistêmica como constelador? Porque muitos acabam ficando no óbvio, não enxergam as entrelinhas. E assim, o que eu sinto de trazer primeiro, se aprofundar no estudo, porque assim como todas as profissões, novas profissões, existem vários cursos distintos, de durações diferentes, com professores diferentes, e é claro que isso é fundamental, né? A gente sabe, em todas as profissões, o curso que você faz influencia, impacta no seu conhecimento. Claro que você também pode buscar fora, mas então é uma postura interna do constelador, assim como todos os profissionais, de ter essa sede para aprender mais, e não apenas isso, porque isso vem do externo, né? Mas esse mergulho interno, porque quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu vivencio aquilo que eu estudo, quanto mais eu integro esse olhar sistêmico em mim, melhor preparado eu vou estar para também levar o cliente mais profundamente para esse lugar, sim. né? Então, acho que isso é uma das principais questões. E existe uma outra coisa também que, assim como todas as profissionais, o constelador muitas vezes está identificado com aquela questão porque tem no campo dele. E muitas vezes isso impacta, então é preciso muito cuidado, muita responsabilidade, muita experiência, muito centramento para não deixar que isso impacte, né? Então, eu lembro bem de quando eu ainda atuava na área do direito, eu fiz estágio na Defensoria Pública e amei, assim, foi uma das experiências mais impactantes nessa área para mim. E chegavam, né? Eu lembro claramente disso, de casais querendo se separar. E tinha alguns defensores, eu estava estagiando. E tinha aquele que a gente já sabia, né? Que ia instigar, ia para a briga, ia dar aquela confusão. E tinha uma, que era com quem eu trabalhava, que a primeira coisa que ela fazia era verdadeiramente buscar a conciliação. Então, ela trazia uma conversa, ela ouvia um, ouvia outro. Quer dizer, a grande maioria dos casos que chegavam nela, as pessoas desistiam. Era impressionante. E voltavam depois para contar como elas estavam bem e felizes e que aquilo já não tinha mais problema, já estavam vendo outras questões. Então, assim, são muitas coisas envolvidas nessa sua pergunta, mas é isso que eu sinto de trazer, Bruno. Pode ficar à vontade É, para com, complementar. complementando a pergunta da Natália sobre a questão de você ter uma vivência mais aprofundada, acessar algo, é que eu puxaria um pouco até das ordens da ajuda que o Bert Hellinger traz. Primeiro, é eu não querer resolver. Porque se eu quero resolver, eu já mentalizo, já racionalizo um caminho. E aí eu tiro da pessoa e tiro de mim a oportunidade de sentir. Sentir é me aprofundar, é eu não chegar com a resposta pronta, porque eu também não tenho a resposta, mas eu me submeter àquilo que de alguma forma a vivência, o campo vai trazer. Então é estar no estado de presença e conexão centrado. Isso às vezes pode tomar um tempo, né?
Tem a ver com experiência? Tem. Tem a ver com paciência? Também tem. Tem a ver com vivenciar. Então, como você trouxe, né, Gi? É importante um facilitador, a pessoa que atua com a constelação, ter esse autotrabalho, ela vivenciar, porque ela vai se trabalhar, mas ela também vai se trabalhar na percepção. E é isso, às vezes, é eu estar diante de uma situação e simplesmente sentir. Não querer resolver, não tem pressa. Eu não estou com um cronômetro. Se eu fico no relógio, eu entro na razão. E na razão eu vou querer, bem, eu tenho 30 minutos para resolver. Eu não resolvo. Né? Se eu trago isso para mim, eu não ajudo efetivamente. Às vezes, e eu sinto que, na verdade, o caminho é, é esse centramento, é esse silenciamento e esse sentimento. Então, para quem nos ouve, nunca participou, não conhece, amanhã, quinta-feira, a gente tem uma vivência online, a partir das 8 da noite, para participar é gratuito. Venha conhecer e sentir, porque o principal é o sentir. Eu, quando participei a primeira vez, eu não sabia do que se tratava. E eu duvidava. Né? Como assim eu vou sentir alguma coisa? Eu não sei de nada da história, e eu super racional. E aquela sensação física foi tão impactante que eu não entendia o que estava acontecendo. Como assim eu tô me emocionando? Eu tão durão às vezes, né? Difícil de chorar. E ali as lágrimas escorriam assim, o que está me tocando? E esse é o campo, é se permitir sentir, se abrir para as sensações, para as emoções. Isso aprofunda. Se eu fico na razão querendo resolver e querendo ajudar, eu não estou efetivamente ajudando. Sim. Pois é, mas é preciso querer, né? É. E talvez ainda não seja o momento, né? Eu vejo muitas pessoas que ainda não querem. E tudo bem, cada um precisa despertar no seu momento, né? Eu estava lendo esses dias a respeito do Big Brother, a crítica que estava a imprensa fazendo para algum participante que queria transformar aquilo num jogo muito mais amoroso, respeitoso, e todo mundo imagina o que a gente quer é briga, é confusão, é tudo isso, né? E existe espaço para tudo, existe aquilo que você quer, né, se nutrir, mesmo nesse programa, onde tiver as brigas e as confusões, existem também as lições, os aprendizados, as pautas importantes. Então, é tudo aquilo que. Então, é importante entender que aquilo que o nosso olhar foca, aquilo para onde eu direciono, seja onde for, seja num programa de televisão como esse, seja num livro mais maravilhoso do mundo, é aquilo que eu vou absorver. E tudo bem, a gente tem que entender que cada um está no seu caminho, na sua busca, e todos têm o direito de escolha sobre a sua vida, né? Então mas eu achei interessante e achei interessante vir essa fala nesse programa, porque mostra uma mudança dessa consciência social. Todo mundo fala muito, né? Os astrólogos, as pessoas que falam de uma nova era, as pessoas também da espiritualidade que dizem que toda essa limpeza que a gente está passando agora pela pandemia é porque são novos tempos, são tempos de mais amor, de mais união, de mais de um novo plano. Então achei interessante assim esse tipo de discussão, esse tipo de matéria que mostra também, né, nesse universo, nesse ponto, algumas pessoas já trazendo isso. Quer dizer, numa coisa onde o objetivo seria o contrário, alguns trazem esse ponto. Então, eu acho interessante ver nessas matérias, sabe? E eu vejo até como um convite ampliado para a gente se perceber por que tem tanta audiência nos portais de notícias, as brigas, as disputas. Então, assim, não só de agora desse programa, do Big Brother, mas qualquer conflito, as tomadas de partido. Então, assim, as pessoas, elas se inflamam e começa uma guerra, uma disputa, como se um precisasse exterminar o outro. Quando a gente começa a ampliar,
é para fazer realmente uma reavaliação. Quer dizer, então, que o semear a discórdia é mais interessante, é o fogo no parquinho, né? E eu quero ver o circo pegar fogo, o circo, né, pegar fogo. Eu quero ver as pessoas brigando, jogos mortais, jogos vorazes. Eu quero ver sangue, né? Então, assim, isso diz muito sobre a pessoa. E eu não estou tecendo uma crítica, mas é um convite. O que que eu estou buscando? Que raiva internalizada talvez eu tenha dentro de mim que eu não estou acessando, mas que de alguma forma eu posso projetar em outras pessoas. A gente pode olhar muito também isso para times de futebol, torcidas, em que um precisa literalmente matar o outro se ganhar ou se perder. Então, esse movimento de querer eliminar, aniquilar outro ser humano, isso já é um convite muito importante. Eu ouso dizer que é o botão vermelho, é uma exclamação gritante para que eu possa perceber que algo talvez esteja desconectado em mim. Não estou bancando aqui Madre Teresa e paz e amor, e não é isso, né? A gente tem as nossas questões, nossa humanidade, como a gente falou no começo, né? Eu não abro mão da minha humanidade, eu tenho minhas críticas, meus julgamentos, e mas é um convite para mim, porque ninguém vai poder fazer isso por mim. Minha mãe, por mais que ela me ame, eu sei que ela está aqui presente, ela não vai resolver as minhas questões. Qualquer outra pessoa, em cima de um tablado, de um púlpito, na televisão ou dentro de um livro, não vai resolver. Essa responsabilidade é minha. Esse é o convite. Sim, e eu acho, Bruno, que a questão não é nem gostar ou querer ver briga ou o que quer que seja, né? É entender de onde isso vem. Porque Isso. se isso vier de uma dor, né, do meu Uhum. sistema, de um padrão de comportamento, de uma violência talvez que esteja ali de alguma forma cristalizada nesse campo de memória, ou o que quer que seja, e se isso me incomoda, se isso de vez em quando toma conta de mim, quando eu consigo entender de onde vem, eu agora e só agora posso fazer algo a respeito. Porque aí Sim. eu começo a enxergar. Antes eu não estava enxergando, antes eu apenas agia no piloto automático, né? Então eu sinto que a questão aqui não é uma crítica ou é mais certo fazer assim ou não. A pergunta é sempre assim: isso está me fazendo bem? E se tiver, ok, tá tudo certo. Mas se não Sim. estiver, né? Ou se eu não entendo de onde vem, ou se eu projeto isso no relacionamento, ou se eu levo isso para o trabalho, ou se eu tenho vivido assim, como eu posso entender de onde vem para poder transformar aquilo que me incomoda, né? E você trouxe uma coisa muito importante, que esse olhar sistêmico também me trouxe. Porque internamente, preciso confessar que em alguns momentos da minha vida lá atrás, eu falava, Sim. ai, como eu queria que alguém pegasse na minha mão e resolvesse isso por mim. Ai, como eu queria que alguém fizesse isso. Eu ficava assim, né? Aí você percebe que ninguém resolve. Pode até tentar, pode ser a pessoa que você mais ame no mundo, pode ser que você mais confie, mas assim, isso não se sustenta. Porque tudo aquilo que eu preciso mudar no meu casamento, no meu trabalho, na relação com os meus pais, na relação com os meus filhos, na relação com os amigos, na relação até com o sucesso, com a abundância, com a prosperidade, só eu posso mudar. Não adianta, não tem jeito. E muitas vezes, na maioria das vezes, aqui trazendo para o nosso lado, né? Isso vem do meu sistema. Isso vem. Quantas pessoas estão aí e não conseguem conquistar sucesso, abundância, prosperidade e entram numa furada após a outra e ficam nesse vício, nessa coisa que não sai, e aí culpa o mundo, culpa os outros e tarará, sem entender que está honrando algo lá atrás, que está honrando talvez um avô que também não pôde ter sucesso, então por amor, um amor cego, um amor infantil e um amor inconsciente, porque essa é a palavra, tudo aquilo que é inconsciente eu não consigo transformar, e que na hora que percebe isso,
quando consegue entender de onde vem, quando consegue olhar para esse avô agora de uma outra forma, com respeito, com amor, com carinho, incluindo no coração e deixando com ele que é dele, aí sim começa a fluir, né? Então, essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma, que às vezes você trouxe, né, da agora, Uhum. constelação não é mágica, claro que não é mágica, mas a partir do momento que eu entendo de onde vem esse comportamento e por que eu atraio essas coisas na minha vida, porque a atração é isso, eu vou buscar no meio da multidão aquele homem que representa exatamente o problema que eu critico no meu pai. Eu vou buscar no meio da multidão ou nos trabalhos disponíveis o chefe, Inconscientemente. Sim, conscientemente, o chefe que vai trazer os mesmos desafios que a minha mãe. Então, assim, esse poder de atração, que nada é por acaso, eu não estou onde eu estou por acaso de jeito nenhum, mas quando eu consigo entender de onde vem, a vida começa a fazer mais sentido, porque senão parece que a gente está numa coisa randômica, maluca, que quer é. nos punir de alguma forma, e isso realmente enlouquece, isso realmente deixa a gente muito triste, muito angustiado, né, Bruno? Sim. Isso que você trouxe é interessante. Eu vou até trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi no passado. Um homem em que ele reclamava do pai, que o pai era muito desorganizado financeiramente, que eles passaram uma certa dificuldade, né, na infância, porque o pai não conseguia se planejar, se organizar, enfim. E ele só reclamando, criticando o pai, até que eu pude dizer para ele: você teve um excelente professor. Ele falou: não, não, você não entendeu. Eu falei: não, você teve um excelente professor. Como assim? Seu pai te ensinou exatamente o que acontece não se organizar financeiramente. Porque ele, hoje, é um homem muito organizado, que prosperou financeiramente. Então, assim, ele tem isso sobre controle e organização. Então, eu falei assim, agradeça ao seu pai, porque você teve um excelente professor. Ele te ensinou na prática aquilo que Que muitas vezes a lindo. gente só ouve na teoria. Ele mudou o olhar em relação É ao pai. isso. Ele pôde olhar, como você trouxe, né, as crenças, aquilo que a gente traz do nosso sistema, ter uma outra perspectiva. Ao invés de olhar para o que faltou, o que que eu tenho, o que eu recebo através disso. O que eu Sim, deixo de ganhar, ao invés de muitas vezes o que eu perco. Né? E o que eu ganho, ele ganhou um ensinamento que escola nenhuma daria para ele. Então, é verdade. esse, E esse reconhecimento e esse respeito à história. O pai tem as questões dele, que não cabe a ele querer resolver ou se intrometer. É difícil, mas é do pai. Ele pode fazer diferente. E se ele faz diferente, e ele pode agradecer e dedicar ao pai também, que o caminhar dele é um pouco mais leve, mais organizado e mais próspero, ele fica bem. E aí ele flui de uma certa forma mais leve. Né? sim. Isso é o olhar sistêmico, é ter essa consciência. E eu acho que algo que me traz muita tranquilidade e paz é aquilo que no olhar sistêmico a gente entende, que eu tenho o pai certo, a mãe certa para mim, e que eu sou a mãe certa para os meus filhos. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma seguidora, porque ela é avó e ela não consegue parar de interferir na criação dos netos. E ela dizia, não consigo, eu acho que a minha filha faz muito menos, muito pouco, muito não sei o que, e minha neta vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu tô desesperada e eu não sei sair disso. E eu falei, você tem que entender e olhar, sair desse olhar micro, né? Sair desse lugar limitado do olhar, ir para outro ponto de vista, para outro lugar, e entender que todos nós estamos aqui para aprender e crescermos, todos nós estamos nessa jornada, né? Para evoluirmos. E se nós não tivermos as pessoas certas, as dinâmicas certas, as dificuldades e os conflitos certos para esse aprendizado que eu venho buscar, isso não se completa. Então eu disse, você é a mãe certa para sua filha e ela é a mãe certa para os seus netos. Você precisa acreditar nisso, porque senão você enfraquece a sua filha, você enfraquece os seus netos, e o seu sistema inteiro não consegue curar tudo que veio curar e buscar tudo que veio buscar. Então, para mim,
que me cobro muito como mãe, me cobrava ainda mais, muito mais, Uhum. infinitamente mais. Ter essa certeza de que eu sou a mãe certa, mesmo nas minhas falhas, né? Que são minhas falhas, porque é do meu ponto de vista, é do meu olhar, e isso é subjetivo. Então, mesmo nas minhas falhas, eu estou sendo uma grande professora para eles, porque é justamente nessas falhas, através dessas coisas específicas que eles vieram buscar, que eles crescem. Isso trouxe um conforto para mim muito grande do olhar sistêmico, né? E todos que estão nos ouvindo aqui, eu quero repetir isso para vocês. Então, assim como vocês podem ter certeza de que vocês são os pais certos para os filhos de vocês, por mais que vocês errem e vão errar, e todos nós erramos, e cada vez que esse erro, que é um julgamento seu, mas cada vez que esse conflito surgir, você cresce, o seu filho também, e é necessário para essa evolução espiritual, da mesma forma que isso acontece, os seus pais são os pais que te trazem os ensinamentos Sim. mais importantes da sua alma. Então, se eu tivesse o pai, o João e a Maria, e não os meus pais, você não estaria recebendo os ensinamentos que a sua alma veio buscar. Porque nós viemos buscar algo específico. Eu vim buscar algo, o Bruno veio algo, eu não sei o que é. A gente vai É, descobrindo durante a vida. Mas sim. tenha certeza de que não é por acaso que você tem esses pais, esse marido, esses filhos, especialmente os filhos, eles vêm mostrar aquilo que a gente não conseguiu. Aquilo que a gente talvez tenha feito com os nossos pais, agora os nossos filhos trazem, reproduzindo para poder a gente despertar. Então, é doloroso? Sim. É difícil? Muito. A gente fica desesperado? Fica. Mas se a gente tiver esse olhar sistêmico e respirar por 5 minutos, a gente fala, tá bom, deixa eu entender o que eu não estou entendendo. Talvez agora consiga. E talvez não. Mas a gente começa a parar de se culpar e a parar de culpar os nossos pais, porque, como disse Renato Russo, eles são crianças como nós, exatamente Sim. o que nós vamos ser quando nós crescermos. Exato. É simplificar a vida, mas no sentido de olhar de uma forma mais ampla, né? É não ficar tão restrito ou ficar só num recorte, olhar que isso tudo é muito mais amplo, né? Toda a nossa trajetória faz parte do nosso aprendizado e é olhar para frente. Como você trouxe em algum momento, às vezes de ficar se lamentando, julgando, vão ter situações em que eu vou levar a culpa comigo, eu assumo a culpa como adulto, eu vou seguir em frente. Paralisar não traz solução. Não tem perfeição como seres humanos. E exigir isso é desumano. Então, novamente, a gente poder, né, aprender, se permitir aprender e reconhecer que todas as pessoas estão também num processo de aprendizado, de aprendizagem, de evolução. Eu, Agi, meus pais, né, os filhos, as crianças, os bebês, os animais, tudo faz parte de algo mais amplo, né? O quebra-cabeças, não adianta eu ficar com 3 peças, né? Ali eu não tenho a imagem total. E nós, como seres humanos, não vamos ter essa imagem total nesse momento. É confiar nessa construção constante, diária, né? E se permitir ser humanos. Sim, e eu queria fazer um alerta, então, né? Dentro de tudo isso que a gente está conversando, de tudo isso que a gente trouxe, senti que eu tenho que trazer esse alerta. Então, não é o caso de sair do emprego, de sair do casamento, de acabar com aquela amizade, de romper com aquele parente. Antes de fazer tudo isso, e pode ser que seja o momento, tá tudo bem, mas antes de fazer isso, antes de tomar essa atitude, o olhar sistêmico nos ensina que a gente pode e deve primeiro olhar para dentro, entender o que essas dinâmicas têm trazido repetidas vezes, não só para mim, mas para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós, o que está voltando no meu sistema, o que parece com algo lá de trás, porque a gente começa a ver tantas coincidências, né?
coincidências de padrões, de acontecimentos trágicos, coincidências de tantas coisas na nossa família. Então, antes de descartar o que talvez seja uma bênção na sua vida, um casamento que você acha que tem todos os problemas do mundo, mas na verdade você não está bem, falta uma parte da sua alma que você busca integrar, falta uma questão sua que busca ser curada, e justamente por isso esse conflito está acontecendo agora no seu trabalho, ou no seu casamento, ou na sua amizade. Então, antes de tomar uma decisão de sair disso, se pergunte para que isso está acontecendo. O que eu não vi? O que talvez eu esteja honrando lá atrás? Alguém que passou por isso? Como que eu posso deixar com essa pessoa amorosamente o que não é meu? Parar de carregar o peso que não é meu, para estar livre, inteira, nessas situações que hoje me testam e que me deixam tão angustiado. Eu pergunto assim, diante de algo difícil, de uma situação, qual é a mensagem por trás? Qual o aprendizado, né? Qual o convite? Eu vejo que a vida nos proporciona muitos convites, que nem todos eu vou querer aceitar. É um direito meu e está tudo certo. Mas tem também desdobramentos, efeitos e consequências das minhas decisões. As que eu tomo a favor e as que eu tomo contra. As que eu resisto e as que eu me entrego. É se responsabilizar. Mas não pensando só no lado ruim ou pesado ou difícil, não, mas são muitos os convites. E quanto menos a gente resiste, mais a gente pode confiar, a gente recebe. Né? E não estou falando de nada de outro mundo, não. Às vezes são pequenas gotas suficientes para nos hidratar, para perfumar, né? Que é aquilo que a gente precisa naquele momento. Sim, e a Andréia Rosa, 86, diz: Nossa, tudo o que eu precisava ouvir. Então, talvez eu tenha te escutado aqui dentro, Andréia, porque eu sentia que eu precisava trazer esse alerta. E eu gosto de trazer esse alerta, especialmente quando alguém vem trazendo uma questão no relacionamento, né? E dizendo, acabou, não quero mais e tudo. Eu sempre gosto de trazer isso. Vamos olhar, porque não é por acaso que os conflitos chegam, não é por acaso que são essas pessoas, assim como eu estou a serviço do meu sistema, essa pessoa também está a serviço do sistema dela. E na hora que a gente se encontra, a gente tem a oportunidade de cada um olhar para trás e curar algo no sistema de cada um. Mas geralmente não é o que a gente faz. A gente vai para o embate, a gente vai para a briga, a gente fica cego. Então é sempre bom a gente se lembrar, e aqui eu me coloco o Bruno também, né? Claro, eu também tenho conflitos no meu relacionamento, imagina. Esse ano eu vou fazer 21 anos de casado, então é claro que eu tenho conflitos. Até a gente Mas tem, né? a gente tem, mas é bom porque coloca a gente de novo no centro, sabe? Peraí, deixa eu dar uma... Por isso que eu gosto de falar do recalibrar, que eu gosto de trazer aqui para vocês. É recalibrar, porque, gente, hoje faz 3 anos, exatamente hoje, do que eu chamo do meu nirvana particular, assim. Foi um momento muito especial, onde eu tive uma expansão assim muito grande de consciência, que durou um tempo, assim, foi muito gostoso, foi uma fase da minha vida muito linda, assim, de muita conexão espiritual e tudo mais. E depois eu fiquei muito triste, porque depois de um tempo a vida foi se impondo, e os conflitos e as questões do dia a dia, o trânsito caótico, enfim. E aí você sai um pouco daquela faixa tão linda, tão gostosa de estar. E eu fiquei muito chateada, porque eu dizia, puxa vida, achei que eu tivesse chegado ali e que dali eu só fosse subir, né? E como eu estava enganada, porque a vida não é isso, né? Então, o grande lance do olhar sistêmico não é que você vai chegar num estágio onde você não vai ter mais conflitos, onde seu relacionamento só vai ser mil maravilhas, onde você e os seus pais nunca mais vão se desentender e tudo mais, né? Não, Conto não é de isso. fadas, né? De jeito nenhum vai acontecer. Mas a rapidez com a qual você vai se centrar, aí sim
ela vai se ampliando. Então, eu percebo mais rápido, volto para o centro, respiro e falo, o que que tem aqui para mim? E assim vai. Então, essa é a grande questão, é a gente voltar para o centro mais rapidamente. Todos nós. Nós não somos imunes aos tropeços, né? E eles fazem parte. Pois é, pois é isso. Todos Que bom. nós, juntos. E é como é bom estar aqui com vocês, assim, sentir essa Humanos. vibração, essa união, essa energia. O nosso convite fica aqui. Quem quiser algum dia assistir uma constelação em grupo, a gente faz online, eu e o Bruno. Então, estão convidados para as nossas lives também. Como eu disse no começo e eu digo agora no final, uma coisa é o olhar sistêmico, outra coisa é a constelação. Ambos se complementam, mas podem ser vivenciados também, especialmente o olhar sistêmico, sozinho, né? Não precisa obrigatoriamente você querer constelar ou querer assistir, mas se tiverem a oportunidade de conhecer mais o olhar sistêmico, eu tenho vários vídeos, o Bruno tem vários, a gente tem algumas coisas escritas, o Bruno tem muitas coisas escritas. É um caminho muito pacificador, que deixa aquele coração quentinho, assim, aquela coisa gostosa, né, Bruno? É o nosso convite. Para quem sentir, quiser, tiver alguma dúvida, alguma questão, pode nos escrever, entrar em contato. Tem as nossas vivências, tem todo o material, né, que a gente tem nos perfis. E acho que a gente fica à disposição, né, Gi, assim, para conversar, para esclarecer. Se tiver algum tema também que vocês queiram, que a gente possa, né, trazer numa live, enfim, Abordar numa live, isso. isso. E em breve devemos ter, né, novidades também, enfim, muitos convites. Sim, gratidão a todos que vieram. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Seguimos conectados por aqui, nesse espaço que pode servir para tudo, como a gente falou ainda agora. Pode servir para cancelamento, pode servir para crítica, mas pode servir para muito amor, para muita conexão, para muita vibração, para uma corrente tão linda. E é assim que eu sinto aqui, o Insta, esse espaço. Então, gratidão a todos. Até a próxima. Um Gratidão. beijo especial para o meu pai e para minha mãe, que estão aí, para sua mãe também, para sua Sim, irmã, que eu vi que está aqui, nossa família, nossa base, nosso sim, sistema. sim. Gratidão a vocês, a todos e a todas. Beijos e até breve. Gratidão, parça. Até a próxima. Até.